Olá, alunos do curso de turismo do Colégio Pedro II, que bom estar de volta com as nossas aulas de Geografia do Turismo. Turismo esse que foi o setor mais impactado por essa pandemia. Imagens, por exemplo, como essa da Fontana di Trevi, em Roma, eram muito comuns até o ano passado, como também essa daqui da Rambla de Barcelona. Também são imagens que nos evidenciam um turismo de massa, um turismo voltado para o consumo, né? O que nós também podemos chamar de uma industrialização das viagens. Ora, esse tipo de turismo ele vem provocando, nesses grandes centros turísticos, um impacto muito grande, uma série de problemas decorrentes de um volume de pessoas que visitam essas cidades anualmente. Então, problemas como, por exemplo, a valorização do metro quadrado, que vai expulsando o morador local para bairros mais distantes, ou até mesmo outras cidades, o comércio local que deixa de atender ao morador e passa a atender ao turista, a degradação ambiental de zonas naturais, com a produção de lixo, por exemplo, tudo isso vem provocando, portanto, nos últimos anos, uma reação, o surgimento de movimentos antiturismo. E a expressão, por exemplo, a expressão turismofobia, que já vem sendo usada hoje em dia, nasceu exatamente em Barcelona. Foi a cidade onde nasceu essa expressão. Então, por exemplo, hoje é comum você ver em Barcelona cartazes como "o turismo mata os bairros", ou então, "turista, sua viagem de luxo é minha miséria diária", ou então, "todos os turistas são bastardos". Que mais? Em Veneza, por exemplo, Veneza é uma cidade que você tem 24 milhões de turistas que visitam anualmente a cidade. 24 milhões! Isso é muita coisa. Sendo que 15 milhões chegam em Veneza de navios transatlânticos. Repara o contraste aqui de uma cidade que é um patrimônio histórico, com um navio de grandes proporções desses daí. E a Veneza também não é a Disneylândia. Então são cidades que vêm tendo uma reação muito grande ao turismo de massa. Ou então também em Palma de Maiorca, o turismo mata Maiorca. Em Lisboa, que não é uma cidade que nem chega aos pés de Barcelona e Veneza em relação à quantidade de turistas, por exemplo, a prefeitura em 2017, ela proibiu a circulação de ônibus em certos bairros do centro, como por exemplo nas proximidades do Castelo de São Jorge, em função da quantidade de ruídos, do congestionamento. Então está proibido. São medidas que as prefeituras vão tendo que tomar para coibir essa grande circulação e a grande concentração de turistas também em certos lugares. Bom, chegamos ao Brasil. O Brasil, sem dúvida alguma, nós não temos um problema do excesso de turistas, e sim da falta de turistas estrangeiros, não é verdade? Mas em certos pontos, o turismo interno ele pode provocar grandes impactos também, sobretudo por causa da concentração de pessoas em determinadas épocas do ano, que é o que nós chamamos de alta temporada. Então, é o exemplo dos Lençóis Maranhenses, essa maravilha do Nordeste brasileiro, e sem dúvida é um lugar que vem se transformando num grande destino do turismo interno, mas que vai apresentando também uma série de problemas, vantagens e desvantagens, como por exemplo, aumento do trabalho, geração de trabalho, geração de renda para comerciantes locais, para trabalhadores, então você tem aí, como eu falei, o comércio local, que mais? Há uma melhoria da infraestrutura, aeroportos, estradas, hospitais, a valorização do patrimônio histórico, sem dúvida alguma. Isso daqui não é em Lençóis Maranhenses, não. Isso daqui já é na Serra Gaúcha, por favor.
E que mais? Por outro lado, nós temos esses impactos que o turismo de massa ele também provoca, né? Nós temos aí, por exemplo, a geração de lixo nas praias, né? 95% do lixo nas praias é de plástico, de garrafa plástica, né? Então, e não somente isso, também nós estamos falando na especulação imobiliária. Por exemplo, o que a gente viu em Paraty, né, em que o morador local foi sendo expulso também para bairros da periferia de Paraty, que foi crescendo, né, e foi saturando, né, essa cidade com um crescimento desordenado. Tá? E não para por aí também não, viu pessoal? Nós temos problemas de aumento da criminalidade, de aumento do tráfico de drogas, da prostituição, são impactos que são gerados por esse turismo de massa e, sobretudo, concentrado em certas épocas do ano, ok? Bom, vamos lá. Enfim, nós chegamos, então, a um ponto, né, que começamos a vislumbrar a necessidade de nós mudarmos o foco do turismo de massa, esse turismo que é altamente desvantajoso, impactante, né, para esses centros, para essas cidades, para um turismo que a gente pode chamar de turismo sustentável, né? Ou então usando um termo também que agora está na moda, que é o slow tourism, ou turismo lento, né? O que vem a ser esse turismo lento? É um turismo que ele é baseado no quê? Primeiro, os destinos eles passam a ser regionais, né? Ou seja, a valorização de cidades do interior, a valorização da cultura local, tá? No lugar de uma cultura globalizada, de grandes cadeias de lojas, de comércio voltados, né, para roupas de marcas. Então a gente tem que começar a valorizar não somente a cultura local, como também o comércio local. Outra coisa, a valorização do patrimônio natural, né? E um turismo que não esteja baseado no monopólio de grandes companhias, de grandes agências que fornecem esses pacotes, que seria um turismo, o não aos pacotes, né? E um turismo também que você passe um tempo maior, né? Daí o termo slow tourism, um tempo maior nessas cidades, tá? Bom, estamos falando, portanto, de sustentabilidade no turismo e é sempre bom a gente lembrar, né, da onde veio, né, essa palavra desenvolvimento sustentável, que nasceu num documento da ONU em 1987 chamado Nosso Futuro Comum. Depois ganhou força e se expandiu esse conceito a partir da Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, tá? E o desenvolvimento sustentável, ele, resumidamente, ele significa a utilização racional dos recursos, né? Ou seja, atender às gerações, às necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Ora, a sustentabilidade ela está baseada em 3 princípios, ou seja, do ponto de vista ambiental, né, ele tem que ser ecologicamente suportável, tá? Do ponto de vista social, ele tem que ser justo e inclusivo. E do ponto de vista econômico, tem que ser viável e eficiente, né? Então a gente tem que procurar adequar o turismo, né, a esses elementos, né, ambiental, econômico e social, né? Isso daí, nessa direção, vai o slow tourism, né? E, turma, eu gostaria também de fechar essa nossa primeira aula com o Papa Francisco, que ele fala:
ele falou na ocasião de um encontro, né, para jovens, ele falou um turismo que não é inspirado nos padrões do consumismo, mas que é capaz de favorecer o encontro entre pessoas e o território e fazer crescer o conhecimento e respeito recíprocos. Essa é a ideia do turismo sustentável. Então, pessoal, até o nosso próximo encontro, tá? Quero que vocês fiquem bem e é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.